Olá, pessoal, muito boa noite. Prazer em tê-los aqui comigo para a gente fazer essa análise do edital de Santa Bárbara do Oeste. Edital aí que foi divulgado no sábado, já tinha sido anunciado aí na sexta-feira, saiu no sábado, né? E vamos ter as inscrições aí já na semana, tá bom? Então, quem quiser ligar a câmera, ou se no meio aí quiserem colocar algumas dúvidas, chat, microfone, fiquem à vontade, tá bom? Fiz aqui justamente para a gente poder ter uma excelente participação de todos, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Ítalo, sou do Contando Matemática e também da Academia da Aprovação, né? Academia da Aprovação, um braço aí do Contando Matemática. Então, bora lá. Bom, a parte que a gente sempre fala aí, né, importante para a gente, não adianta a gente sair estudando se a gente não se inscrever, não é verdade? E as inscrições começam aí no dia 7 de agosto, segunda-feira, né, lá no site da VUNESP, www.vunesp.com.br, você vai poder estar fazendo a sua inscrição por lá. E essas inscrições, né, diferente de muitos concursos que a banca faz, ela deu um tempo bem bacana para a gente, quase 2 meses, tá? Só se encerra no dia 29 de setembro. Isso significa que assim que você fizer a inscrição, vai sair o boletim lá e o boleto vai vir para o dia 30 de setembro. Mas, claro, gente, não deixa para o último momento, né? Se você puder ali, já está efetuando o pagamento o quanto antes, é melhor tanto para você, tá? Para não perder essa data. Eu conheço vários colegas aí, né, que deixaram para pagar em cima da hora, tiveram alguns probleminhas, às vezes de saúde, de família, né, acabou perdendo o prazo e já vinha estudando para a prova, tá? Então, tentem finalizar o pagamento aí o quanto antes, é melhor para vocês, tá bom? E a prova só lá dia 26 de novembro. Então, quer dizer que a gente tem aí quase 4 meses para estar se preparando, 3 meses e meio aí, para a gente se preparar para essa prova que não veio com tanto conteúdo comparado, por exemplo, com Guarulhos, São José do Rio Preto, Campinas, né, que também estão sendo aí organizadas pela Banca VUNESP, tá bom? Então, ela deu mais tempo e um pouquinho menos de conteúdo para nós, tá bom? O valor da inscrição, né, R$ 72, né, valorzinho médio ali da VUNESP, e temos aí cargos, né, que podem ser tanto para ensino fundamental, temos cargos para ensino fundamental completo, mas vou estar abordando aqui principalmente as áreas educacionais, que temos para nível médio e superior, tá? O AOE aí para nível médio, e temos o PEB 1 infantil para superior e o PEB 2 também para superior. Lembrando que o PEB 2 a gente está falando de artes, inglês e educação física, tá bom? Ao total, né, esse edital compõe 59 cargos. Então, ou seja, um concurso bem grande aí para todo mundo, tá bom? Então, tá aí a nossa partezinha aí que muita gente pergunta. E a outra, né, que a gente muitas vezes vai primeiro olhar isso daqui. Qual que é a remuneração e qual é o número de vagas? O número de vagas, pessoal, é uma coisa que eu não fico batendo tanto. Por quê? Porque quando ele vem, por exemplo, professor de educação básica 1, né, vem com 9 vagas e mais um, né, de PCD. Aí você fala, nossa, professor, parece poucas vagas e tal, não sei o que lá. Mas, gente, isso daí é só porque a prefeitura coloca aí como obrigação dela chamar. Chamam, vocês sabem, né, quem já participa aí de outros concursos, muito mais do que isso, tá bom? Isso daí é só obrigação, mas temos aí o concurso girando mais de 2 anos, acaba trazendo muita gente, tá bom? Então, temos aí 9 vagas para AOE, 19 para ADI, 9 para PEB 1, e para a PEB 2, uma para cada cargo que a gente comentou, artes, educação física e inglês, tá bom? Para a OE e para a DI, apenas o ensino médio, já é suficiente. Agora, para a PEB 1, temos aí que ter, ou veja que ele utiliza ali um ou depois de habilitação específica, né? Então, é ou graduação em curso superior, licenciatura plena em pedagogia,
com habilitação específica ou um curso de nível superior admitida como formação mínima, obtida em nível médio na modalidade normal, ou seja, o magistério. Então, se você tem o magistério, você pode estar prestando concurso, se você é licenciado em pedagogia, pode estar prestando aí para a PEB1, sem problemas nenhum, tá bom? E aí temos as remunerações, né? Para a OE é de 1.662, são 40 horas, enquanto para a DI, 1.764, 32 horas. E olha só, a DI vem mais vagas, salário menor, trabalhando menos, né? Ou seja, por isso que eu estou vendo aí a maioria optando entre esses dois cargos, entre a OE e a DI, o pessoal tem optado aí realmente pelo ADI, tá bom? E para a PEB1, uma remuneração aí para 40 horas de 4.855. Certo? E um vale alimentação aí bem bacana de R$830, certo? Não é igual Campinas, não é igual Paulínia, mas ainda assim é acima da nossa média do estado, quem dirá da média nacional, tá bom? Então vejam só ali na nossa última coluna o valor total aí que a gente consegue. Para PEB1, 5.685, acima da nossa média nacional aí. Então, uma grande oportunidade, além de ser uma cidade muito bacana aí de estar se morando, certo? Então, bora lá, vamos falar dos programas de prova. É outra coisa que depois a gente fala, tem o cargo que eu quero? Tenho. O salário me atrai? Me atrai. A cidade é bacana? É bacana. Vamos ver agora, então, o que seria cobrado. Sempre são, né, os principais pontos aí para a gente. E aí, para todos eles, né, a gente consegue ver aí língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, e no caso de OE, o salário é menor, trabalha mais, né, ainda vem informática, tá bom? Composta, então, vamos falar ali do ADI para baixo. Para auxiliar de desenvolvimento infantil, temos 10 questõezinhas de língua portuguesa, 10 de matemática e raciocínio lógico, e 20 de conhecimentos específicos. E aí eu achei uma coisa muito interessante, não sei se vocês bateram isso, o olho no edital, mas, por mais que ele coloque ali 10 questões de matemática e raciocínio lógico matemático, quando você olha o conteúdo programático lá embaixo do seu edital, que a gente vai falar daqui a pouco, não aparece os conteúdos de raciocínio lógico. Por exemplo, proposições compostas, o que mais que nós temos? Argumentações, deduções, probabilidade, contagem, né? Isso daí ele acaba não colocando como assuntos. Então, né, fica aí a DEREM, eu acredito que seja mais por conta de sequências, tá? Que a VUNESP vem colocando um pouquinho mais para a gente, tá bom? E os conhecimentos específicos, né, separados ali com legislação educacional e também a parte pedagógica. Sendo que no caso do ADI, a gente trabalha ali, né, com a parte do cuidar e o educar, o desenvolvimento infantil e assim por diante, temos a ROPOLI, e duas legislações, que eu também vou estar mostrando para vocês, aí o EC e a Constituição. Enquanto para a PEB1, a gente tem diversas obras pedagógicas, né? E aí muita gente pergunta, professor, vai vir 10 de cada? Não sei, ele pode colocar as 20, pode colocar 18, de uma e duas da outra? Pode, sem problemas. Tá bom? Então, os conhecimentos específicos abrangem tanto a legislação quanto a nossa bibliografia sugerida, certo? Mas, depois que a gente fazer essa análise edital, vou fazer a mentoria com alguns alunos que já estão presentes no curso, e daí quem está aí participando, fique convidado, e eu vou falar um pouquinho de como que a VUNESP acaba separando aí a legislação dos conhecimentos pedagógicos, tá? É uma dica aí que eu vou estar dando também para o pessoal, tá bom? Então, temos aí, e o PEB2, né, que ficou faltando ali eu falar, aí são mais questões, né, são 50 questões em vez de 40, que era o caso de ADI, e também de PEB1, são 50 questões, colocando 5 a mais aí para a língua portuguesa, e também conhecimentos específicos, certo? Então, bora lá. Títulos, uma coisa que o pessoal colocou muito no grupo, assim que saiu o edital,
falou assim, ah, mas não vai reconhecer pós-graduação? Dessa vez, não. E os títulos, nesse caso que a gente está falando aqui do edital, somente para a PEB 1, tá bom? Para a ADI, não consta aí essa pontuação de títulos. E os títulos só entram a partir do momento que você estiver habilitado, tá? E aí eu vou estar falando um pouquinho dessa habilitação para vocês. Primeiro vamos passar aqui, ó, você pode ter 2 pontos com doutorado. Ah, professor, eu só tenho 2 doutorados. Não vale de nada, só coloque um, tá? Porque ele vale 2 pontos e a quantidade máxima é de 1 ponto, tá bom? A quantidade máxima de colocação é apenas uma, né, melhor falando. Enquanto o mestrado tem valor 1 e você também só pode anexar 1, ou seja, você pode conseguir no máximo 1 ponto com o mestrado, tá bom? Não mais do que isso. Pode juntar os 2? Pode. E aí uma pontuação máxima de 3. Ou seja, com titulação você pode ganhar até 3 pontos. Visto que a prova objetiva vai valer 100 pontos, né? Ou seja, os títulos valem ali só 3% da prova objetiva, que corresponderia a uma questão e um pouquinho, né? Não chega nem bater 2 questões da prova objetiva. Então, o que a gente pode concluir disso, pessoal? Ah, não tenho doutorado nem mestrado, professor, vou largar atrás. De jeito nenhum. Basta se acertar uma questão, 2 questões a mais do que uma pessoa que tem um doutorado, e você já está na frente dela, né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, certo? Tudo bem? Então, ó, gente, de novo, pós-graduação, eles não vão considerar pontos aqui para a gente, tá? Então, vamos lá, ó, falei que eu ia comentar sobre a pontuação. Então, a prova objetiva, né, como eu já dei o feedback aí, a gente tem aí uma avaliação de 0 a 100 pontos, certo? Ou seja, são 40 questões. Vamos fazer aqui uma conta rapidinha. Quem não sabe, eu sou professor de matemática, então agora eu me coloco, né, a prova aqui para fazer uma continha de cabeça com vocês. Todas as questões têm a mesma pontuação, certo? E estamos falando de 40 questões para DI e para PEB 1, por exemplo. Então, 100 pontos dividido por 40 questões, cada questão vale 2,5 pontos, tá vendo? Ou seja, já vale mais do que o doutorado, já vale mais que o dobro do mestrado, tá bom? Então, cada questãozinha vale 2,5 pontos para nós. Sendo que, para nós sermos habilitados, a gente tem que conseguir pelo menos 50 pontos. Ou seja, acertar metade da prova. A prova é feita de 40 questões e devemos acertar pelo menos 20 para estarmos habilitados. Entretanto, não adianta você acertar 30 questões, 10 de português e 20 de conhecimentos específicos. Você fala, fiz 75 pontos, professor. Pois bem, mas olha o que ele fala no edital, não zerar em nenhum dos componentes dessa prova. Então, se você acerta 10 de português, 20 de específicos, e errou todas as 10 de matemática, por exemplo, infelizmente você está desclassificado. E eu sou um exemplo muito bom disso. Uma vez, eu prestei no 2º ano, quando eu estava no colegial, o ITA eu passei, cheguei no 3º ano, né, achando bonzão lá. Na hora que eu cheguei, fiz as provas, né, lá é feito em 4 dias, uma de física, outro dia de português e inglês, outro dia de matemática, outro dia de química. Fui bem nas de exatas, super bem. Português fui mediano, e de inglês fiz 45 pontos. E para eu estar classificado, habilitado, precisava de uma média, que eu consegui, aliás, fui lá um dos primeiros, só que em inglês precisava aí de pelo menos 50% da prova. Eu fiz 45. Ou seja, minha pontuação esteve no top 10, porém desclassificado. E aqui pode acontecer a mesma coisa, tá bom? E aí não adianta a gente recorrer, porque está bem claro no nosso edital. Então, por isso que eu deixei grifadinho ali para gente, tá? Não podemos zerar em nenhum dos componentes, tá? Você tem que acertar pelo menos uma questão, ou de português, ou de matemática, ou de conhecimentos específicos, tá bem? E aí, sim, habilitado, né, os títulos que vão ser contabilizados. Só depois. Então, se você fez 47 pontos, tem o doutorado e o mestrado, 2 mais 1, 3. Chegou a 50, estou habilitado? Não, você precisava dos 50 na prova objetiva, tá bom? E aí, sim, né, esse título vai ser contabilizado se você tiver entre os 100 primeiros candidatos,
tá? Então, não basta só fazer os 50 pontos, você tem que estar entre os 100 primeiros colocados, tá bom? Ou seja, saiu o gabarito, você fala, fiz 50 pontos, estou habilitado, perfeito, tal, não sei o que lá, comemora, mas, de repente, tiveram 100 pessoas que fizeram mais pontos do que você. Infelizmente, está fora da fila, tá? Então, devemos levar muito isso em consideração, tá bom, pessoal? Então, precisamos realmente estudar para conseguir uma pontuação aí, pelo menos acima dos 58, acima dos 62, para a gente poder aí ter chance de ficar entre os 100 primeiros, tá bom? Essa é a minha visão aí com vocês, certo? Estou falando nada, tá tudo bem, dá um joinha pelo menos aí, senão minha garganta aqui, ó. E, obrigado. Senão eu gravava no YouTube, né, pessoal? Só gravava e estava tudo certo. Não, eu estou aqui para a gente poder tirar as dúvidas, para poderem participar, mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho do nosso programa de provas, né? E aí começa. Português. Sinônimos e antônimos, sentido próprio figurado das palavras, classe de palavras, pontuação, crase, colocação pronominal, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, e interpretação textual. Aquele Ctrl+C e Ctrl+V da Vunesp, que muitas bancas utilizam disso também. Só que tem muitas coisas que estão aqui dentro que estão, vamos se dizer assim, né, mascaradas, e que a Vunesp cobra. Por exemplo, vamos começar com sinônimos e antônimos. Nosso mestre Fábio, professor de português, aliás, está dando aula ali no estúdio aqui do lado, né, para o pessoal. Pode falar, Juliana. Pode falar. Não, será que foi sem querer? Se foi por querer, pode abrir o microfone, tá bom? Fica à vontade. Ou mandar no chat. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que fica mascarado. Por exemplo, em sinônimos e antônimos. Nós temos ali uma parte que é os parônimos. Ah, professor, mas pode cair parônimos? Não está aí no edital. Pode, porque a Vunesp, às vezes, vem pedindo qual palavra que eu posso substituir que tenha o mesmo significado. Isso daí são os sinônimos. Ela está perguntando sinônimo. Mas daí, na sua palavra, está escrito, por exemplo, retificar, né? E aí, vem algumas, ou a resposta seria retificar, e alguma das alternativas coloca ratificar, né? Isso daqui, querendo ou não, são parônimos. E ele está perguntando o sinônimo. Então, você saber disso, né, saber como que a banca vai trazendo essas palavras para você, sabendo o significado dessas palavras que são similares, né, parecem na escrita, parecem na parte fonológica, né, mas não significam a mesma coisa. E é aí que ela vai fazer a pegadinha com vocês, tá bom? Então, muita atenção nisso. Outra coisa que não aparece aí, né, mas estaria dentro das palavras, que acontece muito, está acontecendo bem recorrente agora em 2023, né, a gente fica sempre estudando a banca, né, vai acompanhando todos os concursos que teve, como esse ano, Jundiaí para educador infantil, São Bernardo para professor, Santo André, Peruíbe, Marília, enfim, né, e antes da prova de vocês ainda tem São José do Rio Preto, tem Campinas, tem Guarulhos, né, e a gente vai estudando as provas para estar dando sempre a parte mais atual para vocês. E uma coisa que fica muito mascarada aqui é as conjunções, né, eles estão trazendo aí em todas as provas uma ou duas, na maioria das vezes uma, tá, questão sobre conjunção. E tem uma conjunção aí que tá chovendo, tá despencando literalmente, que é a palavrinha embora, tá? Essa daí é outra que tá despencando, né? Montei essa aula agora, o Fábio tá dando essa aula lá agora, né? E quando a gente viu, analisou as provas e tudo mais, cerca de 75% das questões que envolviam conjunção tinham a palavra embora, tá? Então, é uma outra dica que eu vou dando para vocês. Pontuação. Temos 9 ou 10 tipos de pontuação, mas é sempre uma que ele cobra. A vírgula. Mas para vírgula, tem vocativo, tem explicativo, né? Qual a vírgula certa que está utilizando.
Aquela questãozinha de crase, sempre presente também, né? Colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise. E aí, se eu estou falando aqui, gente, grego para vocês, né? Tomem cuidado, porque é nisso que a gente vai ter que estar estudando. Então, vai precisar realmente do estudo, né? A concordância também é outra que sempre está presente. Como que a concordância vai estar presente? Gênero, número e grau, né? Ou seja, plurais, principalmente, tá? E, claro, a interpretação textual da nossa prova, que sempre vem, né? Ou um ou dois textos longos e mais uma charge, tá? Para 10 questões, ficamos entre um ou dois textos e vai ter a sua charge lá, tá bom? Então, tá aí um pouquinho de português aí para vocês terem uma ideia. Agora vamos aí falar da matemática. Matemática, que vem aí com as operações básicas, né, normal. Tem questão só de operação básica? Eu falaria que todas. Porque todas você vai ter que calcular alguma coisa. Você vai ter que multiplicar, você vai ter que adicionar, subtrair, dividir. Você vai ter que fazer operação. Então, eles colocam isso no edital para a gente, tá? Mas fica só mascarada mesmo. Porque ali vem MMC ou MDC, né? Sempre uma questãozinha ou de um ou de outro, tá? Equação de primeiro grau, né? E aí, pessoal, conforme eu for falando, a gente tem que lembrar uma coisa na VUNESP. Se você nunca fez um concurso da VUNESP, nunca pegou uma prova da VUNESP, eu te falo o seguinte: matemática é uma coisinha que a gente tem que saber: interpretar. Todas as questões de matemática vêm em forma de situação-problema. Tanto que eles colocam lá no finalzinho, né? Eu nem coloquei aqui para vocês, situação-problema. Aí você fala, que questão vai vir situação-problema, professor? Todas, todas. Você vai ter que sair do português e ir para o matematiquês, tá bom? Frações. Para quem não conhece, visita lá meu canal do Contando Matemática, dá uma olhadinha. As frações, você pode resolver por equação fracionária, mas quem me conhece, qual método que eu uso? Eu sei que tem aluno aí que já estudou comigo, né, e pode estar colocando, tem que, o método que eu uso para as frações. Enquanto alguém coloca aí, enquanto o pessoal coloca aí, eu vou falando um pouquinho para vocês. A fração, né, ela acaba vindo ali sempre com duas frações, você tem que ficar de olho ali, se tem o restante, se é do total. E muitas vezes eu fazia por equação fracionária, que é o método matemático mais bonito que tem, tá? Só que o pessoal reclamava muito, né? Falava, professor, eu não vou saber fazer isso sozinho, né? Com você explicando até que é fácil, mas e sozinho na hora da prova? E aí eu peguei falei o seguinte: vocês querem acertar a questão ou vocês querem aprender? Escolhe uma só. E eu tenho certeza que se eu fizesse agora uma enquete com vocês, se fosse para escolher só uma, vocês iam falar, professor, acertar. E aí, por isso, a gente desenvolveu o método dos quadradinhos, tá? Onde eu mostro para vocês uma forma rápida e fácil da gente chegar na resposta da VUNESP, por frações, sem desenvolver toda a equação fracionária, que tem que tirar MMC, tem que multiplicar pelo de baixo, e assim, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, e assim sucessivamente, né? Através de quadrados, aí o João colocando aí pra gente, o José, desculpa. Alguém levantou a mão e abaixou, não sei quem foi. Fiquem à vontade, vão colocando aí para mim. Obrigado pela participação, José. Então, esse método dos quadradinhos aí acaba fazendo uma grande diferença aí para nós. Bom, exponenciação e radização, uma coisa que vem bem, sempre foi baixa na VUNESP, tá? É uma coisa que eu sempre deixo por último. Se a gente já bater, já entendeu todos os assuntos aí, a gente vai para exponenciação e radização, tá? Porque é um assunto que a VUNESP raramente cobra. Isso acontecia com equação de segundo grau também, tá? O que acontece aí? A equação de segundo grau vem sendo um assunto aí que vai dando, né, pra gente a perspicácia aí que está sendo mais cobrada. Antes ela só vinha sendo cobrada no Teorema de Pitágoras, que está lá na geometria plana. Agora já está vindo em forma de equação para a gente, e vamos ter que resolver.
Temos o método de Bhaskara, né, para resolver isso, ou temos a sugestão da soma do produto, que é uma forma que eu coloco para vocês também, tá? Mais rápido e mais ágil da gente estar fazendo. A Jane perguntou para a gente, boa noite, qual a diferença de ADI e AOE? É a forma de trabalho, tá? Um, você está como auxiliar de desenvolvimento infantil, outra, ser agente de organização escolar. Tanto que, até pelas perguntas que a gente vê na Unesp, isso daí fica muito claro, né? O agente de organização, ele já diz, vai organizar, vai ficar ali, é como se fosse, né? Como se fosse aquele monitor interno ali da escola, sabe? Que organiza, vê a parte do intervalo, vê aluno fora, vê os problemas que deu, isso seria o AOE, né? Já o ADI, ele já é um auxiliar de desenvolvimento infantil, então, você vai trabalhar o pessoal do infantil auxiliando esse desenvolvimento, tá bom? Então, na maioria das vezes, já dentro da sala de aula com outro professor, tá? Então, essa é a diferença. E eu acho que isso é mais um motivo do pessoal preferir e aderir, né, o ADI do que o AOE. Né? Eu, como gosto de estar dentro da sala de aula, do que ficar fiscalizando alunos, vamos dizer assim, eu preferiria também o ADI. E uma outra coisa que acontece aqui, pessoal, com matemática, é a junção de dois raciocínios na mesma questão. Então, por exemplo, quando eu vejo gráficos e média, gráficos, por exemplo, dificilmente vem uma questãozinha que envolva só gráfico, só interpretação de gráfico. Tem, são raros. A maioria que tem gráfico está envolvendo ou porcentagem ou média, às vezes até a regrinha de 3, tá? Então é outra coisa que aparece aí. Assim como a regra de 3, a maioria dos exercícios de regra de 3 está envolvendo razões, tá? Que também vem em forma de fração para a gente. A transformação de unidades, que muitas vezes ela não vem só questão de transformação, vem junto lá com mais um assunto, que na maioria das vezes é o MMC, tá bom? Então, aparece aí, certo? Vamos lá, Andressa. As provas serão no período da tarde ou da manhã, para aqueles que optarem realizar 2 provas. Bom, ele fala ali para a gente período da tarde, e quando ele coloca dessa forma para nós, fica claro que todas as provas seriam realizadas ao mesmo momento, tá? Em nenhum momento ele fala ali, né, pelo que eu olhei, o pessoal perguntou bastante, que a gente poderia estar fazendo 2 provas, tá? Assim como a gente consegue fazer na maioria dos municípios, dessa vez eles não deram essa opção para a gente, a menos que eles retifiquem até segunda-feira aí alguma coisa, né? Eu achei muito cargo, muitas provas para o mesmo horário, tá? Quando você fala em 59 cargos para o mesmo horário, é muita coisa. Eu penso que vai acontecer da gente ter que fazer prova em municípios vizinhos, chuto eu, tá bom? Mas, a princípio, ele não abriu essa possibilidade. Tá? Isso mesmo, pessoal, pergunte, porque faz toda a diferença, tá bom? Para quem vai prestar para a OE, tá? Aí tem a parte de informática, temos 6 assuntos, de quais eles escolhem 5 questões, né? E nunca repete 2 assuntos, então, nunca, não é obrigação, tá? Mas, visto as últimas provas da Unesp, ela não costuma repetir o mesmo assunto. Então, desses 6 assuntos, ela escolhe 5 e bora para as questões, tá? Um que eu não vejo ficar de fora é o Excel. Então, para quem vai prestar para a OE. Aqui, você vai disponibilizar essa gravação para os alunos, sim, tá? Para o geral, eu teria que subir no YouTube. Aí eu vou ver se vão aceitar lá tudo, vou ver a aderência do pessoal, aí quem sabe eu disponibilizo, tá bom? Vamos guardar a retificação para não perder o dinheiro, exatamente. PEB1 não terá informática, Juliana, fica tranquila. Só o agente de organização escolar terá informática, nem o ADI vai ter, tá? Aqui eu coloquei os assuntos, né? No AEO ele vem um pouquinho diferente os nomes, tá? Mas no fundo quer dizer quase as mesmas coisas, né? Só que no AEO a gente vai focar mais em organização, né? E no ADI a gente foca muito mais no cuidar e no educar. Quem está lá no grupo, eu lembro que teve uma colega que nos perguntou o que achava da prova de ADI, e eu mandei um áudiozinho, né, falando. A gente tem que focar bastante aí no cuidar e no educar, tá? No ADI,
vem a parte do ROPOLI, enquanto no AEO não vem ROPOLI, mas vem a LDB a mais, tá? Então, só esses dois que estão em cinza que acabam diferenciando, tá? Vou falar do curso daqui a pouquinho, Cleide, vai ser online, tá? Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Aí, então, pessoal, o ADI, cuidar e educar. E quando eu falo do cuidar, aí a gente está falando do cuidar da criança, e o cuidar da criança é aquela coisa, né, aquelas questões que vêm, mas e se teve uma torção, e se quebrou a perna, né, tem que ligar para o pai e vir buscar? Não, né, e é tudo isso, né, que o auxiliar acaba ajudando, né, o nome já diz, nesse percurso, tá bom? Higiene, né, é outra coisa que vem colocando bastante para a gente, tá? O ambiente. O desenvolvimento vem em segundo plano, né, já é o segundo assunto que mais é cobrado, tá? O desenvolvimento infantil, e daí, logicamente, apesar dele não colocar, a gente tem que levar em consideração um pouquinho da parte do Piaget, tá? Não podemos deixar isso de fora. Aí vem organização dos materiais, tá? Deve vir umas duas questões aí de organização. Procedimentos básicos de atendimento aos pais, fica mesclando, às vezes cai, às vezes não cai. A parte de noções de ética e cidadania, né? Literalmente assim, principalmente quando ele fala trabalho em equipe, raramente cai, mas tem uma coisa que está subindo muito, que é o bullying, né? Bullying está sendo uma questão que está caindo bastante aí. Então, é outro ponto que a gente tem que ficar de olho aí, principalmente quando a gente fala de noções básicas de relações humanas, tá? Aí é o bullying. Tanto que, né, a ROPOLI também traz um pouco disso, né, na obra dela, da Escola Inclusiva. Com uma obra aí que tem aparecido aí para o cargo de ADI. E duas legislações aí para o ADI, que é o ECA e a Constituição Federal, e para a EO, além do ECA e da Constituição Federal, também entra a LDB, certo? Então, está aí a parte específica, e agora vamos para a parte específica de PEB 1. Então, vamos falar de conhecimentos pedagógicos e também de legislação, tá bom? ECA cai muito para PEB 1? Bom, já vou responder essa pergunta agora. Uma questãozinha, tá, Letícia? Uma questãozinha. Então, vamos lá. Os conhecimentos pedagógicos, né? Ele traz aí o Branklin, né, a Kátia Branklin aí, que é uma obra que raramente eu vejo na Vunesp, tá? E vem aparecendo. Então, o que eu acho sobre isso? Né? Ainda mais quando ele coloca a página específica, da 26 a 42, né? Isso, normalmente, é porque a prefeitura pediu. A prefeitura pediu para o aluno saber, não quer dizer que precisa estar presente na prova, tá? Os campos das experiências, né, sempre aí aparecendo para a gente, né, quando a gente fala das aprendizagens da educação infantil. O Álvaro Crispino, com a gestão de conflito escolar, ó, aqui aparecendo de novo essa parte de conflito, mediação, bullying, né, inclusão, enfim, vocês veem que isso daqui está cada vez mais presente nos editais. Quem aí é concurseiro, né, e acaba indo muito para cidades, fica além do edital, vocês notem que isso está cada vez mais presente. E outra coisa que sempre está muito presente, que está ficando a partir da pandemia, é a parte de tecnologia, tá? Aí pode ser assistiva, pode ser digital, né? Sempre acaba trazendo um autorzinho ou outro para nós. Aí temos a Ferreiro, né, com a alfabetização, duas obras do Paulo Freire, né, a importância do ato de ler e a pedagogia da autonomia, e vejam quanta coisa sobre alfabetização e leitura, tá bom? Eles cobram, no mínimo, uma pergunta de cada conteúdo pedido no edital, sem ser, no caso, português, matemática e português. Bom, vamos lá, gente. Veja só comigo, vamos fazer uma continha rápida, né? Matemática e português daria uma questão, uma questão por assunto, tá? Agora, conhecimento específico, você tem 20 questões. Veja só quantas obras nós temos, né? 8 aqui, 18. Temos 18 obras e 12 legislações. Então, estamos falando de 30 conteúdos para 20 questões, né? Ou seja, vai ficar gente de fora. Vai ficar gente de fora. Da mesma forma que eu falei lá para vocês em matemática e tal, aqui também não costuma repetir obra, tá? O que eu estou querendo dizer com isso?
Ah, se veio cobrando uma questão do Crispino. Raramente vem outra questão do Crispino, tá? Vem uma só de cada autor, ou de cada obra, já que a gente tem duas do Freire, né? Então, se, por exemplo, pode vir duas questões do Freire, até pode, mas uma de cada obra, tá? A VUNESP tem esse padrão, tá? A VUNESP tem esse padrão. Outras bancas, por exemplo, eu vi esses dias uma prova da SHD, da RBO, que eram 50 obras pedagógicas para ser estudadas. 50. Eram 20 questões. Eles abordaram, sabe quantos autores? Se fosse a VUNESP, seriam 20. Eles abordaram apenas 8 autores, foram repetindo as mesmas obras. Então, ele deu 50 para o pessoal estudar e trouxe apenas 8. Né? Então, acaba trazendo muito isso. Ele falou, vixe, isso é todo dia no ambiente escolar, né? É exatamente a partir de conflito. Então, ou seja, não tem muito como a gente deixar algo de fora, tá? Mas eu vou orientar muito vocês no curso a forma da gente estar estudando, né? Pegar por assuntos, né? Pensar na tese dos autores, fazer os mapinhas ali dos autores, que vai ficando tudo mais simples para nós, tá? E até pelo modelo de prova que a VUNESP traz, ou ela traz por assuntos, ou ela traz em ordem alfabética as questões, né? Então, são dois jeitos de nos deixar bem mais tranquilo na hora que bater o olho na prova, tá bom? E ela deixa bem separados os conhecimentos pedagógicos da legislação, tá? Também é um ponto que eu gosto bastante. Vocês veem que eu sou muito fã da VUNESP, mas é por conta dessa organização que ela tem, né? A organização que a VUNESP traz me deixa muito tranquilo, né? Quanto a soltar a prova antes para alguém, aquela coisa que a SHD já fez em Paulínia, trazer, né, não conseguir a homologação, né, essas coisas, a gente se despreocupa, né, a gente se despreocupa. É uma das bancas mais organizadas que se tem, né, e ela sempre muito coerente com o edital. Além de passar questões, né, por diversas pessoas, tá, então é muito raro ter anulação de questão na VUNESP. Eu costumo brincar nas lives que eu faço ali de matemática. Se eu chego numa resposta que não bate no gabarito, eu tento de outra maneira, eu revejo as contas, porque eu falo assim, a VUNESP não é de errar, é mais provável que eu errei. Se eu faço isso numa da Avança, eu já bato o olho e falo assim, não, quem errou foi a banca, porque a Avança costuma errar várias questões, mas a VUNESP dificilmente. O Cleide falou que vai fazer uma prova domingo agora da VUNESP, então, se prepare, depois manda para a gente, né? A gente vai colocando aí no nosso rol, vai avaliando, e isso só tende a acrescentar para vocês. Aí falamos aí também do Paulo Foque, afinal que os bebês fazem no berçário, era uma obra que sempre trazia aí muito a Avança, agora a VUNESP tem trazido também, né? Trouxe em São José do Rio Preto, trouxe em Itapevi, não trouxe em Santo André, né, então ela já vem trazendo um pouquinho mais aí para a gente. A Hoffmann, né, não tem nem o que falar da Hoffmann para quem é concurseiro, Hoffmann sempre presente, assim como a Mantoan, que aparece aqui no A11, tá? Temos o Lucchesi, que é outra forma, né, outra didática aí, outra mentalidade, mas também falando sobre avaliar a aprendizagem. Então, a VUNESP antes trazia sempre duas obras da Hoffmann, né? A avaliação em educação infantil e a avaliação mediadora, da pré-escola à universidade. Sempre trazia essas duas obras. Dessa vez ela só trouxe uma da Hoffmann, e aí, para complementar, trouxe uma do Cipriano Lucchesi. Bom, o edital tem bastante conteúdo igual ao edital de Americana, isso, Americana foi Avança, né? Aí, Délia Lerner, né, só para variar um pouquinho, ler e escrever. A Mantoan, que nem eu já falei para vocês, Mantoan tem 6 obras que entra uma, sai outra, entra uma, sai outra, fica aí nesse pinga-pinga entre artigos e livros da Maria Tereza Egler Mantoan, que é uma excelente referência aí para inclusão. E essa obra, gente, é maravilhosa, né? Ela me abriu muito a cabeça, né? E ela deixa bem claro, a gente só inclui pessoas. Por que a gente inclui pessoas? Porque a gente acaba excluindo. Porque se a gente não excluísse alguém, não teria como reincluir essa pessoa, né? Então, ela coloca muito isso para a gente, é muito bacana essa obrinha dela.
O José Moran, né, aí o que eu falei para vocês sobre as metodologias, trazendo aqui as metodologias ativas, onde a gente vai falar aí um pouquinho, principalmente aqui o que a Bunesp gosta de cobrar, sala invertida, tá? Então, se você não sabe o que é sala invertida, você vai pesquisar. Agora, você está no curso, você vai esperar o momento certo e a gente vai pesquisar juntos sobre isso, tá bom? A Zilma de Oliveira, com o trabalho do professor, na educação infantil, a Panisa, né, que traz aí o ensinar na matemática infantil, até eu fico aí na frente dessa obrinha, uma obrinha de capa branca, grande, mais de 300 páginas aí pra gente, mas bem bacana. A Rosaura Soligo, que traz as 10 questões mais importantes a se considerar, né, então ela faz ali, ela traz os resultados de um trabalho pedagógico, até acho que, é exatamente isso no título, tá? E ela traz isso para nós, mas é aquela obra que quando eu vejo, pessoal, eu falo, o que estaria perguntando, né? Não sei se vocês já leram uma outra obra que traz isso, se não me engano é do Paulo Freire, que são de cartas, acho que é Tia Sim, Professora Não, se não me engano é esse, que ela traz 10 a 15 cartas lá para a gente, super difícil você ler a obra e falar o que o examinador estaria perguntando, né? Então a gente tem que ter essa visão também. Tá? E aí, os 3 últimos aí, como sempre, tem uma Vinha, tem uma Vaz, e o Zabala, né, com a prática educativa, tá bom? Então, eles vêm trazendo aí muito na parte construtivista, né, ou seja, uma tendência pedagógica que a gente tem abordado, na maioria das vezes, né, apesar de não ter vindo aí a Ives de Lataille, que normalmente ela acompanha esses 3, né, mas não veio a Ives, mas veio aí a Vaz e o Zabala também. Tá bom? Então, aí, passando um pouquinho dos conhecimentos pedagógicos para vocês já conseguem ter mais ou menos uma visão, né, da forma que eu falei. E a legislação, né, com a Constituição Federal, dos artigos 205 a 214. Aqui é uma coisa que a gente não consegue ter padrão na Bunesp. Cai uma questão? Cai uma questão. De qual artigo? Qual artigo que mais cai, professor? O 208, 211 é um pouquinho a mais do que os outros, mas, gente, nem vale a pena você falar que vai estudar mais um ou outro artigo, né? Quase, o desvio padrão é muito baixo, tá? Para isso. Então, uma questãozinha aí. E assim como o pessoal já tinha me perguntado, uma questãozinha do ECA, uma questãozinha da LDB, BNCC, eu acho que para educação infantil não vem, tá? Questão de BNCC, mas tá aí. A LBI, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, né, as duas falando ali de inclusão. Depois a resolução número 4, de 2009, onde vai continuar falando do atendimento especializado, tá certo? Aí temos, vejam só, o L8, L9 e L10 que eu coloquei aqui para vocês. Diretrizes curriculares nacionais para educação básica, para educação infantil e para o ensino médio. Ou seja, de verdade, pessoal, vocês acham que ela traria uma questão de cada uma? Vou deixar esse ponto para vocês pensarem, né? Lembra que a gente está prestando para PEB 1 infantil, tá? Então, já dou essa dica para vocês, tá? Vem uma questão deles, mas só de um aí, tá bom? Aí temos o parecer número 6, né, que fala aí da parte também das diretrizes, só que do EJA, é outro ponto, porque está o EJA aqui, tá? E a última, né, que vem, é outra que está vindo sendo cobrada, não é à toa, né, tudo isso que tem repercutido no mundo ultimamente, principalmente relacionado ao racismo, infelizmente, então eles colocam aí a resolução 1 de 2004, que vem trazendo um pouquinho dessas relações étnico-raciais, certo? Então, eu já consigo aí, né, dessa forma, estar passando um padrão para vocês do que realmente deve vir na nossa prova, né, o que a gente abstrai aí do conteúdo, certo? Dúvidas quanto ao conteúdo, pessoal? Eu falei até bastante, falei mais do que devia, eu acho, hein? Mas é só para vocês terem uma ideia, né, do quanto que a gente estuda, do quanto que a gente se prepara para dar o melhor para vocês, né? A gente não simplesmente pega o conteúdo e vou falar desse conteúdo, né? Jamais vai acontecer uma coisa dessa. A gente pega o conteúdo, estuda o conteúdo, analisa as provas,
para montar um material. Montado o material, a gente faz a aula, né? Então, é dessa maneira que acaba sendo. Por isso que quando, por exemplo, a gente pega aqui, né, quem já adquiriu o curso deve ter visto. Por exemplo, a Kátia Branco não está ainda lá. Ah, professor, ó, já aderiu o livro, né? Vai estar chegando o livro. Perfeito. Tem questões da VUNESP? Dela? Não, não tem. Quantos editais foram cobrados? Nenhum. Opa, peraí. Vamos ler o livro, vamos ver que o assunto do livro tem referência com outros semelhantes que já foram cobrados. E daí a gente faz. Tá? Então, é por isso que, assim, poderia simplesmente pegar os artigos que falam dessa autora e jogar no material e falar que eu dei? Poderia, mas eu não faço isso, pessoal. Vocês não vão ter isso de mim jamais. Tá bom? Então, tá aí. E agora, né, para finalizar, falei um pouquinho até do curso agora no final, a gente está fazendo um curso preparatório para vocês, de Santa Bárbara do Oeste, está com valorzinho promocional, eu tinha jogado ali que essas 30 primeiras matrículas, bateu já, mas muitas pessoas falaram, professor, eu recebo na sexta, eu recebo no quinto dia útil, então eu vou manter isso só até segunda-feira, tá bom? Esses valorzinhos que estão na tela aí para vocês, podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Ou pagando à vista via Pix, boleto ou cartão. O que vai ter nesse curso? Né? Então, para cada cargo, né, a gente tem aí o conteúdo completo para vocês, seja para EO, seja para DI, seja para pré-bio infantil. Quem vai prestar os outros cargos, português e matemática aí, a gente tem, tá? São conteúdos gravados, né? Até vou entrar aqui um pouquinho na plataforma, para vocês darem uma olhada, entenderem um pouquinho o jeito que funciona. Deixa eu entrar aqui no curso de Santa Bárbara do Oeste. E daí também eu vou falar que a gente vai ter encontros ao vivo, né? Então, a gente vai ter encontros ao vivo. Todos os conteúdos serão postados quando? Ó, peraí, vou abrir aqui e eu vou comentar aqui com vocês. A janela, curso preparatório para Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá. Comprei um curso seu ano passado, me ajudou muito, fico muito feliz, viu, Letícia, demais em poder ajudar. Então, já temos 184 aulas disponíveis, língua portuguesa já está completinho, tá? Então, ó, você entra aqui na aula, você vai ter material em PDF e a videoaula aí para vocês, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, material em PDF e a videoaula explicativa. Isso serve para todos. Nota que em classe de palavras, ó, aqui só vai estar o material em PDF. Por quê? Vamos ter 3 vídeos separados. Não costumo fazer vídeo passando muito de 1 hora, tá? Para não ficar cansativo. Mas classe de palavras, são 10 classes de palavras. Então, a gente faz 3 vídeos. Pontuação, crase. Então, português já está tudo completinho ali, assim como matemática. Coloquei raciocínio lógico aqui para vocês, mas eu já falei aqui na nossa análise, tá? Que a gente vai acabar não sendo o nosso primordial, até pelo que ele traz o nome raciocínio lógico, mas não traz os assuntos que eu cheguei até disponibilizar aqui para vocês, tá? É uma coisa que, durante o curso, a gente vai conversando sobre, tá? Legislação educacional, né, temos aí praticamente tudo também, já estão aí, ó, as resoluções, pareceres, LBI, Política Nacional, BNCC, LDB, ECA, Constituição, tá? Temos aqui os conhecimentos pedagógicos, que é o que está, algumas coisas estão faltando ali, ó, já temos 6 aqui, então estão faltando, temos 12, são 18, estão faltando só 6, tá? Isso daí eu acredito que em cerca de, até o final do mês eu dou certeza, até o final do mês vão estar todos aí, tá? Mas alguns livros a gente já adquiriu, estamos esperando chegar para poder dar uma leitura, fazer toda aquela pesquisa que eu comentei com vocês, tá? Tá aí. Aí a gente tem também, ó, as questões comentadas. Então, temos questões comentadas de língua portuguesa, temos questões comentadas de matemática, de legislação, e vai aparecer aqui para vocês as de conhecimentos pedagógicos. Então, conteúdo completo, você consegue acessar quando e quantas vezes você quiser, no período aí de 5 meses, tá? Então, mesmo depois do curso, você continua acessando, e vai que aconteça um negócio igual aconteceu no caso da pandemia, sem problemas, né? Por exemplo, a prova seja adiada, aí isso sem problemas, tá, pessoal? Isso daí vocês vão ter o acesso, tá? Eu coloco ali para vocês até, no mínimo, daí a data da prova
caso ela seja diária, tá? Quanto a isso, vocês fiquem tranquilos. E o que mais que eu vou estar oferecendo com vocês? Uma mentoria ao vivo que a gente vai estar fazendo em grupo, tá? Onde a gente vai se reunir aqui às quintas-feiras. Eu vou passar o conteúdo que vocês vão estudar por semana, tá? As tarefas que vocês vão fazer por semana. E daí, quando a gente chegar na outra quinta-feira, o que, que nós fazemos? Vamos revisar esse conteúdo. Eu reviso com vocês, ó. Como que a Unesp pergunta? Qual foi o ponto mais importante das aulas? Né? E a gente vai trabalhando aí todas as disciplinas com revisão, trago algumas questõezinhas também para a gente debater sobre elas, e aí já passo o conteúdo da próxima semana. Então, a gente... Por que isso, professor? Porque muitas vezes vocês falam, professor, oi, então, conteúdo online, eu começo agora com esse pique todo, que saiu o edital, quero estudar, quero ver todo o conteúdo, aí, de repente, eu abaixo, né? Nesse horário mesmo, tá, Letícia? Nesse horário mesmo, 7h30, aí normalmente a gente vai até umas 9h30, aí, 10 horas, né, dependendo aí dos conteúdos que a gente vai rever, tá? Então, eu não quero que vocês percam isso, tá? Essa constância de estudo, então, dessa forma, né, foi uma forma que eu achei. Fiz isso em Itapevi, pessoal. Itapevi, dos 10 primeiros colocados, 4 vieram do nosso curso. Santo André, agora, né, se pegar os 20 primeiros colocados da prova objetiva, porque não saiu ainda a nota da redação, deram 9, tá, do curso. Nova Odessa, deve ter gente aqui que deve ter prestado Nova Odessa. Primeiro lugar, né, de professor integral foi nosso, educador foi nosso, assistente, se eu não me engano, também, né, então, enfim, é um curso que acaba, né, mostrando, dando essa direção a vocês, né, e, claro, né, não estou falando que nós somos sempre os melhores, nem os piores, né, mas eu falo sempre o seguinte, quando o aluno pega e me manda uma mensagem, professor, fui nomeado, professor, estou assinando, professor, peguei a 2ª colocação, eu falo sempre, não adianta você ter melhor professor, melhor plataforma, melhor material, se também a gente não sentar e fizer a nossa parte, não é verdade? Então, aqui, gente, é 50-50, tá? Eu vou oferecer meus 110 para vocês e tenho certeza que vocês fazendo a parte de vocês, certeza que vamos estar dentro, né? Bom, Cleide, a gente vai montar um horário de estudo. Eu vou falar um pouquinho com vocês daqui a pouco, até convido para quem não é aluno do curso, ficar só um pouquinho com a gente, porque eu vou fazer a nossa primeira parte de estudos ali com o pessoal, como é a primeira, né, a gente tem revisão, e daí eu já vou passar, né, e vou passar algumas dicas. Quem quiser estar dando uma olhada, fique à vontade, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou colocar também lá no grupo, novamente, né, eu vi que algumas pessoas entraram no grupo depois, né, que eu tinha soltado tudo isso do curso, então eu vou recolocar lá para vocês, tá bom? Dúvidas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou fechar aqui. Colocando ali tá? Coloquei para vocês. E vou colocar aqui embaixo também, tá? Toda a nossa... o link do nosso curso, tá bom? Tá com um valorzinho promocional aí para vocês, certo? Então, gente, muito obrigado, tá? Por estarem presentes, por participarem aqui comigo. E daqui 5 minutinhos, nesse mesmo link, quem quiser, não precisa sair, tá bom? A gente já vai dar entrada aí na nossa primeira aula, tá bom? Pode falar, Jane.